Olá, queridos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as crises do petróleo. O objetivo aqui não é falar exatamente sobre os eventos, não estou aqui para falar do Yom Kippur, da Revolução Xiita. Eu estou aqui para falar sobre crises do petróleo e as diferenças dela. E a gente tem que começar explicando uma coisa que te ajude a entender outras coisas que vão além do petróleo, que é como que se comporta o mercado frente a uma commodity e como que os países se comportam frente a isso. Vamos lembrar que as commodities são os produtos estratégicos, ou seja, produtos muito importantes para o funcionamento da sociedade, como produtos que são base de crescimento industrial, produtos que são base de alimentação de populações. Isso tudo é um produto estratégico. Esses produtos mais importantes, eles têm uma característica que significa ser uma commodity. O seu preço é cotado em bolsa de valores. Isso quer dizer que nenhum país, em tese, tem autonomia de determinar o preço daquele produto. Nenhum país pode virar e decidir simplesmente que o preço tem que ser maior ou menor. Não pode. O seu preço ele precisa ser cotado em bolsa de valores. Esse é o ponto. Só que a gente tem que lembrar uma coisa. Por mais que os países eles não possam mexer no preço, eles podem influenciar a bolsa de valores. E aí tem um ponto muito importante para a gente entender. Como é que a gente mexe no preço das coisas? Mesmo as coisas que a gente não tem como, ou em tese não poderia mexer no preço. Através de uma das regras mais básicas, que é a de oferta e procura. Como assim? Vamos lembrar de uma coisa. Quando a oferta de uma coisa está alta, quando significa que eu tenho muita facilidade de chegar a um recurso, quando eu acho ele em qualquer lugar, quando qualquer pessoa produz, quando qualquer pessoa vende aquele artigo, quando em qualquer lojinha de esquina eu acho um produto, ele é um produto de grande oferta, ele é um produto de fácil acesso, ele é um produto de grande disponibilidade. Logo, a tendência é que ele seja muito baratinho. A concorrência é muito grande, então ele não pode ser caro, senão eu compro em outro lugar. Tudo bem? Então, quando a oferta é grande, a tendência do preço é ser muito baixinho. Agora, quando eu tenho uma procura maior que a oferta, ou seja, tem mais gente querendo comprar o produto que gente ofertando ele para vender, a gente entra na seguinte regra. Ó. Quando eu tenho mais procura que oferta, eu posso dizer que esse produto está ficando cada vez mais raro. Tá difícil achar. E a gente tem uma regra básica: quanto mais raro, mais caro. É assim que a gente pensa. Quanto mais raro, mais caro. Nossa, nós temos um artigo único. Logo, esse artigo ele tende a ser mais caro. E isso aqui se aplica a várias coisas, como, por exemplo, Vargas queimando café, como, por exemplo, no momento atual. Agricultores brasileiros aproveitando a alta do dólar para vender arroz para o exterior. Se eu estou vendendo mais arroz para fora, quer dizer que tem menos arroz aqui dentro. Então o arroz ficou mais raro. E o que fica mais raro é mais caro. Esse é o raciocínio. É assim que a gente pensa. Tudo bem? Quanto mais raro, mais caro e por aí vai. Então isso aqui funciona. Tá certo? E aí a gente pode lembrar de uma coisa. É verdade que os países não podem determinar o preço de um produto, mas eles conseguem controlar o quê? A oferta. Hansen, como é que eu posso controlar a oferta de um produto? Simplesmente alterando a produção. Alterando a produção. Nós já temos diferentes exemplos de como países ou empresas podem controlar isso. Você quer ver? Vou dar um exemplo brasileiro para você. Uma empresa, ela é dona de várias marcas, todas de construção civil, tá? Entre elas, nós temos uma marca de cimento. O que essa empresa fez? Pegou o cimento e botou praticamente a preço de custo no Brasil. Jogou o preço do cimento lá embaixo. Por quê? Porque se alguma outra empresa concorrente quebrar, é melhor. E quanto mais cimento se compra, mais obra se faz. E lembre que essa empresa ela vende tinta, ela vende encanamento, ela vende uma série de coisas. Ou seja, a empresa ela aumentou a oferta de cimento, ela passou a produzir mais cimento, jogou o preço do cimento lá embaixo. Ela não controlou o preço, ela controlou a produção, mas isso afeta o preço. Quando um país quer aumentar ou diminuir o valor do dólar, ele pode aumentar a quantidade de dólar em circulação ou diminuir. Tá certo que o preço do dólar não é só isso, tem outras coisas.
A própria balança comercial, a balança turística, a estabilidade do governo frente ao mercado, os investimentos externos, tudo isso incentiva no preço do dólar. Mas um país aumentar a quantidade de dólar no mercado ou retirar a quantidade de dólar no mercado, isso influencia. Pode não determinar, mas influencia o preço. Então, o controle da produção te dá, de certa forma, um controle do preço. E a gente não pode esquecer de uma coisa. As primeiras crises do petróleo, elas jogam o preço lá em cima. E aí eu sei que você já está percebendo uma coisa. Se elas jogam o preço lá em cima, o que elas fizeram? Elas tornaram o petróleo mais raro. Como é que eu faço para tornar o petróleo mais raro? Eu diminuo a produção. Foi o que o Vargas fez com o café. E a gente não pode esquecer de uma coisa. A gente vai associar isso aqui ao fato de, na segunda metade do século XX, os Estados Unidos aumentarem muito durante o período da Guerra Fria e com a crise europeia a sua influência no Oriente Médio. Vamos lembrar que França e Reino Unido eram os países que mais influenciavam externamente o Oriente Médio no começo do século XX. Tá certo? Com a queda dos europeus, os Estados Unidos aumenta a sua influência. E aí uma coisa que tem a ver com as crises do petróleo é que em 1967 nós vamos assistir à formação de um grupo chamado de OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Não exclusivamente árabes, mas em grande parte os árabes, que nada mais é do que o quê? O grupo que representa a maior parte do Oriente Médio. Ou seja, nós temos uma organização aqui que é capaz de fazer frente e dar uma resposta a essa influência americana na região. E vai ser justamente isso que a gente vai observar. Quando os Estados Unidos declara e apoia Israel na guerra do Yom Kippur, os árabes fazem o seguinte: vamos dar uma resposta, digamos, petrolífera para os Estados Unidos. Eles reduzem a produção do petróleo e jogam o preço lá em cima. Pronto, fizemos a primeira crise do petróleo, em resposta à guerra do Yom Kippur. Então, repara uma coisa. Eles não foram lá no preço do petróleo e aumentaram, mas eles podem mexer na produção. E aí acabou, a lição ficou. A lição foi dada. Quando a gente olha para a Revolução Xiita no Irã, o Irã é um país de maioria xiita, que gostaria de ter um governo xiita, mas os Estados Unidos e o Reino Unido ajudaram a colocar no poder um governo sunita, por décadas no Irã. É óbvio que nem a população, nem o novo governo gostaram disso. Então, quando os xiitas assumem o poder na Revolução de 79 e o Ayatollah Khomeini assume o país, ele determina os Estados Unidos como inimigo do Islã e aproveita o aprendizado que ficou e falou o seguinte: olha, se a gente reduz a produção, o preço aumenta e isso afeta os Estados Unidos, o Irã, como segunda maior reserva de petróleo do Oriente Médio, ele tem todas as condições de fazer isso. Então o Irã reduz a sua produção e joga o preço lá em cima. Então nós temos aí as duas principais crises do petróleo, 73 e 79, jogando o preço lá em cima, como? Controlando a oferta, ou seja, reduzindo a produção. Só que nem toda crise é causada por aumentos do petróleo. Não vamos esquecer que mais recentemente nós tivemos crises de queda de preço de petróleo. E aí você já entendeu. Como é que eu tenho crise de queda de preço? Aumentando o quê? Aumentando a oferta. Então vamos lá. O aumento do preço do petróleo, ele está associado a quê? Ele está associado a redução da oferta, ou seja, eu produzo menos. Quando eu produzo menos, o preço sobe. E a queda do preço? A queda do preço está associada ao aumento da oferta. Quando está sobrando petróleo, o preço dele cai. Então, quando você olhar para esses dois momentos, o que eu quero que você veja é por que o petróleo sobrou. Em 2014, poucos anos depois de confirmar a maior reserva de xisto do mundo, os Estados Unidos começam um processo, eu falei isso no último vídeo, em que o xisto ele pode ser matéria-prima de outros combustíveis. E os Estados Unidos pega esse xisto e ele faz petróleo desse xisto. Estados Unidos é de longe o maior consumidor de energia do mundo, a gente sabe disso. Estados Unidos quer petróleo de qualquer jeito, a gente sabe disso. Mas o que o mundo não esperava é que Estados Unidos usaria o xisto para passar a produzir petróleo e se tornar o maior produtor de petróleo do mundo. Gente, então vamos lá. Estados Unidos como maior produtor de petróleo, o que isso aqui significa imediatamente?
imediatamente. Significa que o mercado perdeu seu maior, entre aspas, cliente. É isso que significa, tá? Quando você vende muito para uma pessoa, nossa, tem uma pessoa que me ajuda muito, ela compra todo mês. Todo mês essa pessoa compra de mim. Caraca, que legal, ela me ajuda muito. Quando essa pessoa para de comprar, você fala, meu negócio corre risco. Por quê? Porque eu já produzo pensando no que essa pessoa vai comprar. Exemplo, imagina eu tenho aqui uma fábrica de lanches e uma rede gigante de escola compra o meu lanche. Então tá tranquilo, porque eu produzo toneladas e toneladas de alimento, porque só essa escola compra 1 tonelada por mês. Só essa escola. Pô, que maneiro. Então eu produzo 2 toneladas porque 1 tonelada essa escola sozinha compra. Pô, que legal pro meu negócio. Imagina um dia que essa empresa fala, olha, eu não vou mais comprar de você. Só que eu acabei de produzir 2 toneladas. E ela fala para mim que não vai comprar, ou seja, 1 tonelada do que eu produzi não tem para quem vender. Está sobrando. O que eu vou fazer com esse monte de lanche? Vou deixar estragar? Não. Eu vou começar a fazer o quê? Vender por qualquer preço. Ou seja, a oferta está muito grande. Eu fiz 1 tonelada de alimento a mais. Então eu vou ter que jogar o preço para baixo. O que acontece? Quando os Estados Unidos vira o maior produtor do mundo e passa a consumir boa parte do seu petróleo, o mercado perde seu maior cliente. Então sobra muito petróleo. E isso gera uma crise por causa da produção de óleo de xisto dos Estados Unidos. Agora, no Covid, a gente vai ter uma coisa parecida, que é o quê? Já havia, antes da pandemia, Rússia, Arábia Saudita e Estados Unidos numa disputa de preço de petróleo. Por quê? Porque dos três, a Arábia Saudita consegue fazer o petróleo mais barato. E como o petróleo dela é mais barato, olha a lógica dela. Se o preço do petróleo cai, eu sou aquela que lucro por mais tempo. Isso ficou claro? Deixa eu explicar para você. Estados Unidos, imagina, Estados Unidos gasta $49 por barril. A Rússia gasta $29 por barril. A Arábia Saudita gasta $12 por barril. Tá? Imagina que esse é o preço de produção. Estados Unidos só vai lucrar se o petróleo estiver acima de $50, porque ele gasta 49 para fazer. A Rússia só vai lucrar se o preço do petróleo estiver acima de 30, porque ela gasta 29 para fazer. A Arábia Saudita, ela lucra a partir de $13, porque o custo dela é 12. Então, numa dessas disputas de mercado, a Arábia Saudita, para tentar se manter mais forte, ela já tinha aumentado a sua produção. Olha o que ela fez. Aumentou a sua produção para manter o preço do petróleo baixo. Isso dá a ela um lucro, pode não ser tão grande, pode, mas ainda é lucro. E para outros dá prejuízo. Isso é uma estratégia de dumping, né? Você está tentando quebrar o mercado. Foi o que a Arábia Saudita fez. Só que aí vem a pandemia. E o que o Covid fez? Diminuiu assustadoramente o consumo de combustível no mundo. As pessoas ficaram em casa. As pessoas ficaram em casa. Ah, mas o comércio online, querido, não tem comparação os deliveries versus toda a população na rua. Então a oferta de petróleo foi imensa. Tinha petróleo sobrando, até o ponto do dia que todo mundo comentou que o preço do petróleo chegou a ficar negativo. Como assim negativo? Quando você fazia toda a projeção de custo e ganho que você teria com o petróleo, retirar, estocar, distribuir, variação do preço. Quando você olhava para isso tudo, você ia gastar mais dinheiro extraindo petróleo que não. Então é melhor não extrair. Não, porque se extrair a gente vai gastar mais do que se a gente não extrair. Então é melhor não lucrar, mas não gastar, do que ficar gastando, produzindo e não vendendo. Por causa dessa oferta gigante. E aí jogou o preço do petróleo lá embaixo de novo. Tudo bem? Então repare que as crises anteriores tendem a jogar o preço para cima, as crises atuais jogam o preço para baixo. Show de? Espero que tenha ficado claro. Vou sair da frente para você olhar o print e a gente volta para o último vídeo.